Oi pessoal, vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial bem simples, então acompanhem comigo esse processo. Eu vou começar fazendo 3 traços, esse do meio e esses outros 2 um pouco menores. E aí eu vou começar a fazer as folhas. Então eu fiz a primeira bem na ponta desse traço e aí eu vou acrescentando outras folhas, preenchendo totalmente dos 2 lados até finalizar, até o finzinho. E aí eu peguei um pouquinho mais de tinta agora, então ficou mais escuro, ficou um pouco mais concentrado. E esse verde que eu tô usando é uma mistura de verde com magenta, e aí ficou nessa cor, essa corzinha assim, mais escura, né? Porque era um verde claro, então eu misturei um pouquinho com esse magenta e ficou um pouquinho mais escuro. Ficou uma cor bem interessante. E vocês podem usar a cor que vocês quiserem para fazer as plantinhas que eu vou ensinar hoje para vocês. Então, essa folhagem do meio, ela tá concluída. E as outras 2 que estão nas laterais, eu só fiz as folhas do lado de fora mesmo. Eu comecei a folha da ponta, e aí eu fui acrescentando a dos lados até finalizar, até o finalzinho do traço. E aí eu fiz uma pequena folhinha na parte de dentro, tomando muito cuidado para não pegar na folhagem dessa do meio, né? Então eu só fiz assim como se fosse um pequeno vestígio de uma folhinha ali nessa outra parte, só para não ficar totalmente em branco. E agora eu vou para nossa segunda planta e eu vou usar um tom de verde diferente, uma cor um pouco mais clara dessa vez. E eu vou fazer esses traços dessa forma bem solta mesmo. E eles vão ser um pouco mais grossos, então essa parte de cima eu vou deixar um pouco mais fininha, né? Tanto que no final eu vou fazer até uns ajustes nessa parte de cima, porque eu quero que fique bem fininho mesmo. E eles vão ser todos mais grossinhos. E embaixo, bem embaixo mesmo, quando eu for fazer o vaso, eu quero que ele fique um pouquinho mais fino nessa parte de baixo da nossa plantinha. E agora eu vou para a nossa terceira planta. E eu vou usar a mesma cor, o mesmo tom de verde. E eu fiz várias bolinhas mesmo, sem estar me preocupando de elas estarem próximas. Não precisa se preocupar tanto com a distância. A ideia é que fique assim, uma coisa bem solta, bem abstrata mesmo. E aí eu peguei um pouquinho de verde escuro, um verde mais escuro, e coloquei nessa parte do meio. E logo depois eu fui pegando água, apenas a água, e eu fui diluindo e misturando essas cores, e para ficar desse efeito, né, bem aquarelado, bem aguadinho em algumas partes assim de fora. E aí eu fui fazendo essas bolinhas e vai ficar nesse estilo essa nossa terceira plantinha. E para a quarta plantinha, eu usei o mesmo verde dessa terceira planta e eu misturei com um pouco de amarelo para ficar mais claro. E essa planta é basicamente um traço, né? Eu fiz um tracinho e eu fiz vários tracinhos puxando dos 2 lados, então vai ficar nesse estilozinho mesmo. E aí eu fiz a mesma coisa, vou repetindo a mesma coisa e vou preenchendo. E eu fiz desse lado, fiz essa do meio e agora eu vou fazer do outro lado para completar a nossa planta por completo. E a ideia é que fique dessa forma, vários tracinhos mesmo, bem soltos, bem de leve mesmo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa já o seu like para apoiar o meu trabalho, para que eu possa trazer mais conteúdos relacionados a tutoriais, a aquarelas. E agora eu vou fazer a parte de baixo, os vasos, então eu vou usar a cor preta e eu vou diluir bastante para ficar um tom de cinza bem clarinho. Esse primeiro vaso eu quero que fique essa forma mais oval mesmo, então só tomando cuidado para não misturar o vaso, a tinta do vaso com as plantinhas. Então você tem que esperar secar por completo a parte de cima de todas as plantas para depois fazer essa parte de baixo. Então o nosso primeiro vaso ficou desse estilo, eu já concluí o nosso primeiro vaso. Esse segundo eu vou fazer de um formato mais retangular mesmo.
Então eu fui pegando um pouco de água e diluindo essa tinta. E para o nosso terceiro vaso, eu também vou fazer um formato mais oval também. Então eu fiz essa marcação em cima. Como essa plantinha ela é bem mais solta e ela pega bastante nessa parte do vaso, então eu fiz essa marcação para me guiar até onde eu posso ir, né? Pintando, acrescentando preto para ser a parte do nosso vaso. E para o nosso último vasinho, eu vou fazer do mesmo formato do segundo. Então, eu peguei a tinta, fiz essa marcação, tô acrescentando água, arrastando levemente e é isso. Essa é a conclusão do nosso quarto vasinho. E esse é o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje, dessas plantas. E eu vejo vocês no próximo tutorial. Tchau!